Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos durante a sessão plenária desta quinta-feira. Sessão solene homenageia a superintendente do Banco do Nordeste com a medalha Manuel Beckman. O EMA apresenta na COP30 iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e preservação das florestas. No Dia Estadual contra o Feminicídio, conheça as ferramentas usadas para acolher as vítimas e combater a violência contra a mulher. E veja ainda o trabalho minucioso de um artista plástico piauiense na produção de azulejos. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Entre os assuntos debatidos durante a sessão plenária de hoje, a bancada feminina se pronunciou sobre uma denúncia do suposto caso de estupro de uma jovem cometido pelo próprio pai. A entrega de kits musicais pelo governo do estado para igrejas evangélicas e o PL, que institui a criação da Vara da Infância e Juventude e de Defesa das Mulheres em Açailândia. A deputada Ana do Gás destacou a entrega de mais de 1.500 óculos para a população de Santo Antônio dos Lopes, com apoio do governo do estado. Óculos de qualidade e que vai aí economizar, tirar do seu orçamento nesse final de ano cerca de mais de 500 a 800 reais, que a gente sabe que é um item de saúde que custa caro e que é necessário. O deputado Dr. Iglesias voltou a falar sobre a denúncia de um suposto caso de estupro de uma jovem ocorrido no Maranhão. Obviamente aconteceu o que a gente já sabia que ia acontecer. Ele ia fazer um vídeo com uma série de montagens para tentar desqualificar a filha. Então o que ele pegou? A esposa dele, que era contra ele, mas no curso da situação se tem relatos de que houve um entendimento, inclusive financeiro, em cima da questão. E a esposa dele, que cuidava da filha dele em termos de trocar impressões, revolta em relação ao que tinha acontecido, a esposa pegou todas as conversas com a menina, que se abriu muito com ela e entregou todas para o Edmundo. Todas as conversas foram entregues e, a partir daí, ele iniciou a fazer as montagens. O assunto também repercutiu no pronunciamento da presidente da casa, a deputada Iracema Vale, e de demais deputadas da bancada feminina. Quero utilizar a fala como presidente da casa só para parabenizar o deputado Iglesias por trazer um tema assim, também me solidarizar com todos e dizer para o deputado Iglesias que acredito que a preocupação dele é porque desde ontem que ele está nessa luta, é uma situação difícil, e nós somos solidários, todos nós somos solidários e vamos caminhar junto para que se faça justiça. A gente se solidariza muito com o que aconteceu com essa moça, que eu tenho certeza que ela tem sido a voz de milhares de mulheres que também têm tido a sua palavra, né, muitas vezes, como ela mesma colocou, colocada em xeque, colocada em dúvida por muita gente. Mas eu quero dizer que ela não está realmente sozinha, que ela não está sozinha não, que junto com ela tem não só a bancada feminina, sim, dessa casa parlamentar, diferente do que o deputado Iglesias colocou. Nós estamos aqui, sim, juntos, irmanados, para trabalhar junto com ele, com essa causa. O deputado João Batista II destacou a entrega de obras na cidade de Pinheiro pelo governo do estado. No tempo dos blocos, a deputada Ana do Gás voltou à tribuna e falou sobre a situação da merenda escolar em escolas municipais de Santo Antônio dos Lopes. A deputada Micael Damasceno agradeceu ao governo do estado pela entrega de kits musicais a igrejas evangélicas. Era possível ver nos olhos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, o sentimento, a emoção de gratidão a Deus, em primeiro lugar, por usar o nosso governador Carlos Brandão na realização de um sonho. É a certeza de que aquele gesto fará a diferença dentro das igrejas, fortalecendo o louvor e dando melhores condições para que o Evangelho continue avançando
dentro do estado do Maranhão. O deputado Atelino Neto voltou a fazer críticas ao governador Brandão. O deputado Eric Costa ressaltou o projeto de lei que pretende instituir a criação da Vara da Infância e Juventude e de Defesa das Mulheres na comarca da cidade de Açailândia. E após a sessão plenária, uma solenidade homenageou o superintendente do Banco do Nordeste, Isaac Costa, que foi agraciado pelo parlamento com a medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Legislativo maranhense. A sessão solene foi para a entrega da medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Poder Legislativo maranhense, ao superintendente do Banco do Nordeste no Maranhão, Isaac Costa do Nascimento. A homenagem foi proposta pela deputada Andréa Martins Rezende. É uma homenagem justa e merecida. O Isaac Costa é um natural de São Raimundo das Mangabeiras, vem de uma família humilde, mas é um homem que venceu pelo conhecimento. Formou-se em 2 faculdades, passou no concurso do Banco do Nordeste, exerceu essa atividade em vários municípios, sempre fortalecendo os empreendedores locais e, por fim, é agora o nosso superintendente. Então, a gente fica muito feliz porque a gente está homenageando alguém que já deixou muito pelo Maranhão. Já fortaleceu a agricultura familiar, já fortaleceu empreendedores de todos os portes. E agora eu ressalto principalmente a expansão do programa Crédito Amigo. Isaac Costa do Nascimento é maranhense, bacharel em Direito e Administração. Atualmente é o superintendente regional do Banco do Nordeste. Atuou como gerente nas agências de Açailândia, Balsas e Imperatriz. Como superintendente do BNB no Maranhão, coordenou a implementação de importantes ações para o desenvolvimento do Estado, como a concessão de créditos para diversos empreendimentos e segmentos produtivos. É uma felicidade imensa receber essa honraria, que é a maior do Legislativo do Estado do Maranhão, que carrega o nome de um grande homem português, mas que lutou muito pelo Estado do Maranhão, Manuel Beckmann. E nós ficamos felizes em entrar na galeria de homens e mulheres que fizeram história, contribuindo para o Estado do Maranhão. Fico muito feliz, mas também com um senso de responsabilidade muito grande, porque a missão que eu carrego a partir de agora, ela se multiplica e trabalharei como temos feito, mas com muita determinação, com força de vontade, com fé, garra e coragem, para que o Maranhão seja um estado cada vez melhor. A solenidade aconteceu no plenário na Gibi Aikel, com a presença dos deputados estaduais e de outras autoridades públicas do estado, além de funcionários do Banco do Nordeste e amigos e familiares do homenageado. Todas as vezes que o governador Carlos Brandão solicita a presença do Banco do Nordeste em alguma atividade, em algum programa, o banco está presente. O presidente do banco já veio 2 vezes. E o Isaac é toda semana, é todo dia, toda reunião que a gente precisa, ele está aí. E a gente veio fazer esse agradecimento e a homenagem para ele. Isaac, sem dúvida nenhuma, continuará prestando cada vez mais grandes serviços em favor dos maranhenses, dos pequenos, dos micro, do agricultor familiar, do médio empresário até o grande industrial. É disso que o Maranhão precisa, de pessoas altamente capacitadas, focadas e determinadas em ajudar o Estado. A Universidade Estadual do Maranhão também está presente na COP30 em Belém e apresentou iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Durante o painel Amazônia na COP30, a UEMA mostrou como a educação pode ser usada como ferramenta de pertencimento e autonomia para os povos originários, quilombolas e quebradeiras de coco. O Maranhão marcou presença com a UEMA, reconhecida nacionalmente por iniciativas voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, entre elas o Proetnos, um programa que desde 2016 atua em 8 municípios, formando e fortalecendo comunidades tradicionais. Nós levamos licenciatura a essas pessoas que já trabalham com as escolas dessas comunidades para que elas tenham uma formação em nível superior, mas tendo sempre o cuidado de não quebrar as suas tradições, as suas metodologias. É um intercâmbio de saberes muito produtivo para que eles possam ter uma atualização,
um engrandecimento de conhecimento e nós também conhecemos melhor a sua cultura. Já o EMASul levou para a COP30 uma leitura que nasce do chão amazônico, a educação como ferramenta de pertencimento e autonomia para povos indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco. A instituição apresentou experiências acumuladas em territórios onde a preservação da floresta depende diretamente do reconhecimento dessas populações como protagonistas. A EMASul traz, nesse contexto das comunidades indígenas, principalmente no município de Amarante, Montes Altos, ações que vão desde espaços de ensino por meio do nosso curso de medicina, no projeto pedagógico, que tem disciplinas específicas junto com as comunidades, além de bolsas, permanências, para que os nossos alunos indígenas consigam permanecer. E também muitas atividades relacionadas a temas específicos deles, fazendo com que eles sejam protagonistas de ações da universidade. O diálogo também ganhou força com a participação de outras universidades da Amazônia Legal no pavilhão Pará da Green Zone. A troca entre pesquisadores do Tocantins e do próprio estado anfitrião reforçou a ideia de que enfrentar a crise climática exige cooperação entre todas as regiões. Hoje aqui reunindo instituições da Amazônia e instituições que possuem linhas de pesquisa dentro do ecossistema amazônico e principalmente que está próximo à sociedade, está próximo da comunidade indígena, da comunidade quilombola, está próximo da sociedade. E essa é a característica das universidades estaduais. Então, o governo do estado de Tocantins, por meio da nossa universidade, tem muito orgulho de fazer parte da COP30 e estar discutindo com instituições de tamanha relevância para o nosso país. A gente sabe que esse enfrentamento da questão climática, ele passa necessariamente também pelas universidades, porque ele envolve ciência, ele envolve inovação, ele envolve tecnologia. Então, não tem como pensar, na realidade, nessa questão climática se nós não trouxermos as universidades para dentro do debate. Ela é mais um agente importante, a sociedade é importante, os agentes econômicos são importantes, mas o conhecimento científico, ele passa a ser essencial para que a gente possa superar esse problema e avançar em condições melhores para a humanidade. E veja no próximo bloco, no Dia Estadual contra o Feminicídio, conheça as ferramentas usadas para combater a violência contra a mulher. E veja também, servidores da Assembleia Legislativa recebem orientações sobre primeiros socorros. A gente volta já. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, em 2025 foram registrados mais de 40 casos de feminicídio no Maranhão. A violência contra a mulher ainda é realidade e o número de denúncias também vem aumentando. Atualmente, várias ferramentas estão disponíveis para coibir esse tipo de crime, como a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, a Casa da Mulher Brasileira e as Procuradorias da Mulher, que buscam o enfrentamento da violência contra o sexo feminino. O homem, quando ele levanta a mão para você uma vez, ele vai levantar sempre. O homem, quando ele levanta a voz uma vez, a tendência é só piorar. Esta mulher, que prefere não se identificar, relata que sofreu uma tentativa de feminicídio de um ex-namorado, que invadiu sua casa e a feriu com golpes de faca. Foram 2 golpes na garganta, onde até hoje, já praticamente 3 meses do ocorrido. Eu não consigo falar direito, somente muito perto, vocês conseguem me ouvir direito, mas um pouco distante não conseguem ouvir. Tenho um pouco de dificuldade no braço, onde eu peguei também as facadas, na perna, onde eu sinto muita dor ainda, E olha que já se passaram praticamente 3 meses. Ela é sobrevivente de um crime que preocupa, a violência contra a mulher. Somente em 2025, o Maranhão registrou 47 casos da extrema violência, o feminicídio. Em contrapartida, as ações para enfrentar esse problema social e cultural também fazem parte da realidade maranhense. A Casa da Mulher Brasileira se tornou uma das iniciativas públicas mais eficazes. É praticamente um complexo que integra vários órgãos e serviços de assistência às vítimas e respostas aos crimes.
Temos uma redução de aproximadamente 20% do número de feminicídios deste ano em relação ao ano passado. A grande maioria dos autores de crimes de feminicídios aqui no nosso estado está preso. Alguns poucos estão foragidos. Todo o sistema de segurança pública continua trabalhando de forma incessante até fazer a prisão de todos esses autores. A Polícia Militar, em especial a Patrulha Maria da Penha, faz parte dessa luta diária contra a violência de gênero. Para além da execução das medidas, estão as importantes decisões do Poder Legislativo. Por meio da apresentação e aprovação de leis, as políticas públicas vão sendo realizadas, como as Procuradorias da Mulher, que buscam a promoção da igualdade e também enfrentam a violência contra o gênero feminino. Como forma de valorizar esse órgão criado, foi instituído no Maranhão o Dia Estadual das Procuradorias da Mulher, a ser celebrado em 25 de novembro, data que também se comemora o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, em homenagem às irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Tereza, ativistas políticas que foram assassinadas por serem contra a ditadura na República Dominicana. Houve toda uma discussão na sociedade, que ali era um retrato do que acontece na sociedade em geral, né, em que as mulheres são odiadas, são vítimas da misoginia, vítimas históricas do patriarcado, de todo tipo de preconceito e discriminação. E a partir daí, com essa discussão, vários órgãos internacionais passaram a reconhecer essa data como uma data, o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher. Atualmente, as Procuradorias da Mulher são ferramentas necessárias para acolher as vítimas e mudar o cenário de violência aos poucos. As procuradorias, né, geralmente nos órgãos, tanto nós temos aqui na Assembleia a Procuradoria da Mulher que faz um excelente trabalho, já teve várias representantes, deputadas, né? Isso é importante do ponto de vista simbólico, né? Ou seja, no poder legislativo maior do Maranhão, tem ali uma procuradoria, ou seja, um órgão específico para cuidar dessa problemática. Isso passa por aquilo que eu falei anteriormente, que é o reconhecimento de que existe uma problemática, que atinge inclusive as mulheres parlamentares. As leis funcionam. A polícia investiga e prende os agressores. A justiça condena os crimes. Mas as violências continuam frequentes, porque a batalha maior tem séculos de existência. Ela é cultural. Cede permissões indevidas aos homens, controla e silencia as mulheres. A maioria das ações são para conscientizar homens e mulheres a viverem em respeito e demonstrar o poder da voz por meio da denúncia. Quem souber de qualquer relacionamento abusivo de uma vizinha, de uma amiga, de uma colega de trabalho, que faça essa denúncia, que pode ser inclusive anônima, através do 181, ligando para o Disque Denúncia. Se o crime está acontecendo naquele momento, que a pessoa ligue para o 190, imediatamente a viatura mais próxima vai se deslocar até aquele local para fazer a prisão do agressor e salvar a vida daquela mulher. Então é necessário que cada um de nós faça a sua parte para a gente mudar esse contexto de violência que nós, mulheres, infelizmente, ainda estamos inseridas. Não tenha medo. Você tem que ter medo de perder sua vida. Você não tem que ter medo de denunciar. Porque pessoas assim nem é para ser chamado de homens, é para ser chamado de monstros. Então, vamos denunciar mesmo, vamos procurar a justiça, porque a justiça está aí. Se denunciarmos hoje, pede a medida protetiva, com 3 meses se renova de novo, que a gente consiga respirar, consigamos viver, consigamos ter um pouco de paz. Servidores de todos os setores da Assembleia Legislativa estão participando de um curso promovido pela Escola do Legislativo sobre primeiros socorros e combate a incêndio. Representantes do Corpo de Bombeiros fizeram demonstrações e explicaram como proceder em casos de desmaios, crises epiléticas e como identificar um possível acidente vascular cerebral. O chefe do Gabinete Militar do Parlamento falou sobre a importância dos servidores terem conhecimento e saberem como agir em casos de acidentes. Servidores de todos os setores da Assembleia Legislativa estão participando de um curso organizado pela Escola do Legislativo, que tem o objetivo de capacitar em casos de incêndios e primeiros socorros. Ele é muito importante não só para quem está no ambiente de trabalho, para saber como se locomover numa situação de risco, como agir, mas também é um curso que serve para a vida, porque o conhecimento que será adquirido aqui, ele serve para a gente atuar na nossa casa, na casa de alguém, no local público,
em meio a uma situação de risco. Avaliação inicial de vítimas de problemas de vias aéreas, reanimação cardiopulmonar, além de manuseio de equipamentos de combate a incêndio, são temas das palestras ministradas por representantes do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele sempre trabalha com a prevenção, certo? Então, numa situação aqui na Assembleia, em qualquer órgão público, a primeira resposta a gente espera que seja da brigada de incêndio aqui do local. Então, a gente faz treinamento justamente para essas pessoas serem capacitadas a dar uma primeira resposta para caso ocorra alguma coisa, avance algum problema, o Corpo de Bombeiros venha trabalhar, entretanto, esse problema já tenha sido ou diminuído ou até solucionado. O Gabinete Militar da Assembleia Legislativa conta com uma equipe de brigadistas para atuarem em casos de acidentes. Mas os militares ressaltam a importância dos servidores estarem preparados para agirem corretamente quando necessário. Caso ocorra um sinistro, o que ser feito? Quem vai utilizar esses extintores de incêndio? Quem vai utilizar as mangueiras? Como é que vai ser a evacuação do prédio? Então, nós estamos pensando nisso, nessa segurança, e todo ano nós fazemos um curso de brigadista para que a gente possa aumentar o número de pessoas capacitadas para enfrentar os incêndios, os sinistros que possam ocasionar aqui a casa. Se tiver um princípio de incêndio, quando tiver alguém necessitando de algum atendimento, alguma pessoa, algum servidor, algum funcionário, algum visitante também pode ser que venha precisar de algum apoio, Então a gente faz esse curso para que os nossos funcionários estejam preparados para atuar em caso venha acontecer algum sinistro, alguma situação de emergência, eles podem dar a primeira resposta. Esse é o intuito do curso. Eles estejam preparados realmente para que eles venham atuar de forma eficaz no combate a incêndio e emergência. Os servidores assistiram às palestras com atenção e sabem da importância de dominarem o conhecimento sobre primeiros socorros e incêndios. É muito bom esse conhecimento, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, nós estarmos treinados é muito gratificante, muito bom para casa. O INEP divulgou hoje o gabarito oficial das provas de linguagem e ciências humanas do Enem, realizadas no último domingo, dia 9. No próximo domingo, dia 17 de novembro, serão realizadas as provas de matemática e ciências da natureza. A data de divulgação da nota final do Exame Nacional do Ensino Médio está prevista para janeiro de 2026. E agora vamos ver como fica o tempo na sexta-feira. Paula Torres vai contar para a gente a previsão para amanhã. Boa noite, Paula. Boa noite para você que está com a gente aqui no Assembleia em Foco, segunda edição. Agora vamos dar uma olhadinha no que o tempo reserva para amanhã, sexta-feira, para você já se programar e começar o dia preparado. Lembre de prestar atenção no céu logo cedo. Na ilha de São Luís, temperaturas entre 26 e 32 graus, sol aparece, mas muita nuvem circulando e possibilidade de céu até bem carregado à noite. Em Grajaú, mínima por volta de 24, máxima por volta de 35 graus. Então, calor no ar, sol com muitas nuvens durante o dia e tendência de noite mais fechada. Em Feira Nova do Maranhão, mínima de 22, máxima de 35 graus. Mesmo padrão, sol mais nuvens durante o dia, noite com céu carregado. Então é isso, que sua sexta-feira comece bem, preparada para o que vier e até amanhã. Uma das principais características arquitetônicas de São Luís são os azulejos que revestem os casarões seculares do centro histórico. Um artista plástico piauiense se encantou com as fachadas ricas de peças que vieram da Europa no século XVIII e decidiu reproduzir azulejos feitos de cerâmica, corante, óleo de copaíba e muito talento. Ao Centro Histórico de São Luís, na região do Largo do Desterro, para conhecer o trabalho de um experiente artista plástico.
É neste sobrado que Paulo César Alves de Carvalho, mais conhecido como Paulo Azulejador, cria suas peças. Então vamos lá entrar no ateliê para conhecer um pouco do trabalho do artista e bater um papo com ele. Ao entrar no ateliê, encontramos Paulo com argila na mão e produzindo mais uma bela peça. Paulo produz azulejos em alto relevo e pintura sobre o esmalte. Esta é uma cena corriqueira por aqui. As massas de argila são sovadas, depois com um rolo o artista vai abrindo o material, corta os excessos e encaixa no molde. Em seguida, retira e podemos observar o desenho em alto relevo que enfeita a peça. Bom, agora a peça vai passar por uma desidratação, uma secagem, não é? Vai perder água. A gente vai tirar, se necessário, todas as arestas com lixa. E aí ela vai para o forno. Aí ela vai passar por um processo de cozedura de 750 a 800 graus. Pode ir até 1000. Eu gosto de deixar um pouco porosa a peça, tipo 800 graus está ótimo. Depois, quando vier, nós vamos usar, esses aqui são os esmaltes, que a gente vai vitrificar. Nós vamos usar um branco de base, aqui está em pó, nós vamos diluir ele. Existe uma liga, uma cola, que é chamada goma arábica, e a gente vai fazer com essa liga da cola e dar um banho ou passar pincel. Paulo conta que seu dom para a arte floresceu desde a infância no Piauí, estado onde nasceu e morou antes de vir para o Maranhão. Eu desde muito pequeno eu gostava de brincar com argila. Quando as lavadeiras, que minha mãe também se juntava com elas para lavar roupa no Rio, no interior do Piauí, e aí tinha muita argila e a gente ficava brincando ali, a criançada. Só que os meus trabalhos sempre eram mais próximos da imitação da realidade do que dos outros meninos, né? Então já tinha uma pegada. O artista relembra que seu fascínio pela azulejaria foi despertado ao caminhar pelas ruas do Centro Histórico de São Luís com o pai, onde pôde ver as fachadas dos casarões seculares. E eu fui me encantando e eu gostava de ver ali a textura, especular a técnica, né? Mesmo um garoto muito sem formação, mas eu tinha curiosidade. E aí logo em seguida, no final dos anos 70, no meado dos anos 70, eu já fui para o Centro de Arte de Japiaçu, que era uma escolinha da prefeitura. E nessa escola eu tive muita formação de cerâmica, pintura, modelagem. Em sua trajetória, Paulo Azulejador foi se especializando, com capacitações e cursos. Foi buscar conhecimento da arquitetura do casario ludovicense direto da fonte, em Portugal, no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. Lá, aprendeu mais sobre conservação e restauração de azulejos. E esse projeto que eu fiz estava na área de memória e patrimônio, né? Então, a gente tinha que conseguir uma instituição que nos aceitasse no exterior. E o prazo mínimo era 1 mês, né, de experiência com eles, e o máximo de 1 ano. Obviamente, eu coloquei 1 ano, né? E aí o meu projeto passou, a universidade me licenciou para ir para esse estágio. E um estágio que valia de carga horária até uma carga horária de um mestrado, né? Além da produção da cerâmica, Paulo Azulejador também usa peças prontas e as torna única por meio da sua arte. Nessa técnica, ele utiliza basicamente pigmento com corante mineral, óleo de copaíba e querosene. Essa mistura garante mais durabilidade à peça. Com tanta técnica e dotado pelo espírito artístico, Paulo, há mais de 30 anos, divide seu conhecimento como professor na Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Artes Visuais. Dentro da minha disciplina, eu coloco sempre essa experiência do azulejo. Quando a gente está fazendo cerâmica, é a última unidade, eu trabalho esse lado da azulejaria. Como forma criativa, né, independente do elo histórico, uma técnica antiga, que são essas técnicas que vieram dos árabes, algumas outras ainda muito mais antigas, e também trazendo um pouco de ancestralidade.
A cidade dos azulejos, como é chamada São Luís, por seu rico e vasto acervo de construções portuguesas com fachadas cobertas e decoradas pela azulejaria, encanta a quem a visita e inspira, como aconteceu com o artista plástico piauiense, que não se imagina mais sem produzir os belos azulejos ludovicenses. Eu gosto de fazer e vou fazer até morrer. Pronto, até enquanto meu corpo e minha mente puder produzir, eu vou fazer. Eu gosto, me sinto satisfeito. E o F2 fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Ótima noite para você e até amanhã.